Boa noite, mais uma vez. Vocês que eu não consegui ainda falar para os nossos visitantes, sejam bem-vindos, viu? É uma honra ter cada um de vocês aqui. Antes de começar o culto, eu já queria agradecer, primeiramente, todos os homens fortes que vieram ontem para ajudar, né? Foi nosso primeiro dia de trabalho. A gente estava aqui limpando as coisas aqui do lado, trazendo material que o pessoal tinha deixado lá na frente para dentro. Foi um dia gostoso, foi um tempo ótimo. Então eu quero agradecer vocês, cada um de vocês que estavam aqui para ajudar com isso. Muito bom poder servir o nosso Senhor dessa forma, né? Então, mais uma vez, muito obrigado. Deixa eu fazer uma pergunta para começar. Quem aqui tem filhos? Levanta sua mão, por favor, tá? Beleza, tem bastante. Vocês que têm filhos, deixa eu fazer uma outra pergunta. Quantas vezes você já chegou para o seu filho ou sua filha e falou, olha, eu quero que você faça isso ou aquilo? Qual que é a instrução, né? Você pode ser limpar o quarto, pode ser não come areia, não coloca o dedo na tomada, não corre na igreja, né? Você dá essas instruções, quantas vezes você já ouviu esta resposta? E é uma resposta na forma de uma pergunta. Mas por quê? Tá certo? Mas por quê? Agora levanta a sua mão se você foi uma dessas crianças crescendo. E seus pais falavam, faz aquilo, não faz aquilo. E o que você falava mas por quê? Por que não posso fazer isso? Ou por que eu tenho que fazer aquilo? Agora eu quero que vocês respondem. Qual é a resposta que você geralmente dá para o seu filho? Paulo, eu quero ouvir de você. Porque Paulo aqui tem 5 filhos. 4? É 4? Na minha mente já tem 5, 6, 7. Qual é a sua resposta? Porque sim, porque eu falei. Quem mais tem uma outra resposta que você geralmente dá? Eu estou mandando, sou eu que mando aqui nessa casa, né? E a gente acaba ficando tão impaciente que toda vez que a gente dá uma instrução, a criança faz essa pergunta. Ou seja, você já sabe que vai fazer essa pergunta. Então, às vezes a gente dá uma instrução e fala, eu não quero nem saber o porquê, né? Você está querendo saber o porquê, eu não vou nem explicar. Simplesmente faz o que eu estou mandando. Mas por quê? Por que isso é uma pergunta que as crianças fazem? Por que você fazia essa pergunta quando você era criança? Já parou para pensar por quê? O porquê do porquê? As crianças sempre querem saber. Sempre querem um motivo, uma razão. Eles querem entender, por que eu tenho que fazer isso? Qual é o raciocínio, né, atrás disso, dessa instrução? E se a gente for ser bem honesto com nós mesmos, adultos, nós somos da mesma forma. Nós agimos da mesma forma. Não é verdade? Vocês concordam que tudo que nós fazemos hoje em dia é baseado em motivos, em razões? Cada decisão que nós tomamos, a gente toma porque nós sabemos qual é o motivo daquilo, ou tem uma razão, o porquê que nós estamos fazendo aquilo. Pensa nas eleições que aconteceram hoje. Hoje aconteceu, cada um tinha que ir votar, e para preparar cada um para esse dia, esses meses atrás, a gente ficou ouvindo e vendo comerciais, palestras desses políticos, cada um falando para você o porquê que você deve votar nele e o porquê que você não deve votar no outro. Motivos, razões. Eles querem explicar aquilo e nós precisamos disso. Nós temos que saber o porquê que nós estamos sendo instruídos a fazer alguma coisa. E Deus sabe disso. Deus sabe que nós funcionamos assim. E como o Pai e Filho, o nosso Pai Celestial, quando Ele manda a gente fazer alguma coisa, quando Ele dá uma instrução, Ele sabe que a gente vai
precisar. Mas queria saber, mas por que, Deus? Por que o Senhor está me mandando viver uma vida santa? Por que eu não posso pecar? O que isso tem a ver comigo? E quando nós abrimos a palavra de Deus, e nós vemos instruções, nós também vamos ver uma explicação. Deus, o nosso Pai, sempre explica para a gente. Ele nos dá motivos, Ele nos dá razões do porquê. Então, como eu falei, quando Ele fala, vive uma vida santa. Em Hebreus, quando Ele fala para se esforçar para viver em paz com todo mundo, e viver uma vida santa, Ele dá os motivos. Na palavra dEle, Ele nos dá as instruções, Ele deixa essas razões bem claras. E a razão não é simplesmente para você escapar do inferno, né? Para você não ir para o inferno. Não pode pecar porque eu estou mandando, porque eu falei, porque eu que mando aqui. Não, Deus, Ele quer que nós entendemos os motivos atrás dessas instruções. Ele quer que nós entendamos quais são as razões. E nós vemos vários princípios bíblicos do porquê. Por que o Brasil tem que viver uma vida santa? Qual é a razão que o Gabriel, não pode pecar? Tem vários princípios. Então hoje à noite eu quero falar um pouco mais sobre isso. Nós vamos continuar com a nossa série 20 motivos para não pecar. E cada 2, 3 semanas eu vou estar trazendo um motivo novo. 20 motivos para não pecar. Hoje à noite nós vamos estar no 5º motivo. O 5º motivo que Deus nos dá, quando Ele fala, você não pode pecar, eu não quero que vocês entrem numa vida de pecado, o 5º motivo é esse: o pecado lhe deixa degradado e humilhado. Eu vou repetir, porque vocês vão escutar isso várias vezes durante dessa pregação. O pecado lhe deixa degradado e humilhado. Existem 2 formas do que eu vejo na palavra de Deus, 2 maneiras em que esse princípio pode ser ou se torna uma realidade na nossa vida. 2 maneiras. Então eu quero, neste momento, que a gente concentre nisso. Que a gente vai ver 2 maneiras, 2 formas, que este princípio bíblico aplica e se torna realidade nas nossas vidas. Irmãos, Deus está te dando motivos para não pecar. Eu espero que esses motivos estão sendo aplicados nas suas vidas. Se nós não estamos aplicando essas coisas, os motivos, as razões, não adianta falar que você é filho de Deus, se você não está aplicando essas coisas. Então, da primeira maneira que eu quero que nós entendemos de como esse princípio aplica nas nossas vidas é essa: o pecado lhe deixa degradado e humilhado diante dos homens. Essa é a primeira coisa. O pecado sempre vai deixar você humilhado diante dos homens. Vamos pensar numa figura pública neste momento. Pode ser presidente, pode ser um grande atleta, né? Jogador de futebol, pode ser uma atriz bem famosa, pode ser um autor que escreve livros maravilhosos. Pensa numa figura pública que demorou anos e anos para construir uma reputação firme, ganhou o respeito de muitas pessoas, é amado por muitas pessoas. Pensa numa pessoa assim. Talvez um médico que fez grandes coisas na área de ciências e acabou ganhando o prêmio Nobel. Agora, pensa na vida dessa pessoa, quando ela cai num pecado. Um pecado sério, um pecado grave que se torna uma coisa pública. O que acontece com a vida desta pessoa? Uma pessoa que uma vez era tão respeitado, tão amado, tinha uma reputação tão firme. O que acontece naquele momento que aquele pecado que eles fizeram se tornou público? Ou quando você fica sabendo que o presidente dessa nação, eu não estou falando agora, tá?
Mas o presidente de uma nação, o tempo todo estava roubando dinheiro, guardando dinheiro para si mesmo. Como que você olha para aquela pessoa depois de saber uma coisa dessa? Qual é a sua visão daquele grande atleta? Um cara que sempre pareceu firme, quando você fica sabendo que enquanto ele estava viajando para jogar os jogos em outras cidades e outros países, ele estava traindo a mulher dele. E agora você fica sabendo qual é a sua visão sobre aquela pessoa. Saiu uma história, um artigo que eu vi na internet, pesquisando um pouquinho sobre isso. Em 1976, tinha um médico bem famoso, conquistou grandes coisas nessa área. Ele acabou sendo um homem muito respeitado, considerado um dos tops, né, nessa área. Ele até ganhou esse prêmio Nobel. Todo mundo olhava para ele como um homem 100%. Um tempo depois, foi descoberto que ele estava viajando para outros países. E ele estava adotando meninos desses países. E todo mundo olhando para esse homem, pensando, olha, que bênção. Esse rapaz, ele está ajudando meninos que precisam de ajuda. Ele adotou mais de 50 pessoas, ou meninos. E acabou saindo informações que as razões, os motivos por trás daquilo, o porquê que ele estava fazendo isso. Eu não vou entrar em detalhes, mas vocês entendam. E quando aquele se tornou público, a reputação desse homem foi destruído, acabou totalmente. Já era. E é isso que acontece quando o pecado acaba dominando uma pessoa. E aquele pecado se torna público. Já era. A pessoa é deixado totalmente humilhado diante dos homens. E quantas histórias que nós podemos contar que são exatamente assim. E tudo por causa de pecado. Por momentos de prazer, de alegria momentâneas, as pessoas acabam sendo destruídos totalmente. Será que vale a pena? Mas quando uma pessoa do mundo cai num pecado desse, nós como cristãos, nós olhamos e pensamos, olha, assim, é feio, é horrível que isso aconteceu. Mas a gente não ia exigir muito mais, certo? Eles não tinham um certo padrão de vida que eles estavam tentando seguir diante de Deus. E é horrível quando isso acontece. Mas na vida de um cristão, é até pior. Na vida de um cristão, quando ele cai numa tentação, ele acaba cometendo um pecado que se torna pública, aí é bem pior. Porque ele entende que a reputação não é somente a reputação dele que está em jogo. As pessoas do mundo, é somente a reputação deles que está em jogo, certo? Mas do cristão, não é só dele. É a reputação de Jesus Cristo também. Nossa, essas palavras juntas estão tão difíceis. É a reputação da igreja também que estão em jogo. Então, quando um cristão deixa e permite o pecado dominá-lo de tal forma que se torna uma coisa pública, é muito mais sério. É uma coisa muito mais grave. Um tempo atrás, quando nós fundamos a igreja sede, no comecinho mesmo, existia um rapaz que começou a ir para a nossa igreja. E quando ele era mais jovem, ele era firme na igreja. E depois de um tempo, ele afastou da igreja, ficou muitos anos fora. Esse rapaz visitou a igreja, gostou e começou a voltar. E ele, até uma noite, foi até o altar, ele rededicou a vida dele para Deus. E nós estávamos, claro, muito felizes. Ele ficou 1-2 meses firme na igreja. Uma vez, um dia, era um domingo, ele estava de bicicleta, saiu da casa dele, indo para a igreja. E quando ele estava passando na rua, um carro veio e entrou na frente dele, e quase bateu nele, meio que cortou ele assim.
E o que esse rapaz fez? Ele xinga esse carro, né? Ou a pessoa dirigindo. Ele fala um monte para essa pessoa. Gestos também, tudo, né? Aí o que a pessoa dirigindo o carro faz? Abaixa a janela, olha para ele e xinga ele. E os mesmos gestos. E o carro vai em frente e ele bravo, mas ele não desiste, ele vai para a igreja mesmo assim. Chegando na igreja, ele coloca a bicicleta para o lado. Na hora que ele entra, ele olha para o lado. E quem que estava olhando para ele? O motorista do carro. Os dois indo para a igreja, um xingando o outro. E de repente se encontram na mesma igreja. Esse rapaz ficou tão humilhado naquele momento. O pecado deixou ele tão degradado naquele momento, tão humilhado, que ele foi embora. Ele nunca mais voltou para a igreja. Aquele sentimento foi tão forte na vida dele que ele não aguentou. E meus irmãos, é isso que pecado faz nas nossas vidas. Não é brincadeira. É uma coisa muito séria, que nós temos que entender, que nós temos que lembrar. O pecado lhe deixa degradado e humilhado. Como cristãos, nós temos um padrão moral para seguir. E quando nós não estamos seguindo aquilo, a gente fica com esse sentimento. E o pior é que as outras pessoas vão perceber. Né? O mundo sabe do padrão moral da nossa vida. E eles estão analisando. Eu conversei até com o Felipe sobre isso um pouquinho. Eles estão olhando em tudo que nós falamos e tudo que nós vamos fazer. Eles estão esperando aquele um momento em que você cai no pecado, para apontar o dedo e falar: olha, tudo o que você falou para mim, o jeito que você falou que eu preciso viver a minha vida, olha agora como você está vivendo a sua vida. Não é verdade isso? O mundo entende muito bem como nós devemos viver as nossas vidas. E meus amigos, toda vez que nós caímos no pecado público, vai ser destruído a nossa reputação diante do mundo, diante daquelas pessoas para quem nós pregamos, diante daquelas pessoas para quem nós ensinamos, encorajamos, falamos: eu estou orando por você, você precisa vir para a igreja, você não deve viver a sua vida assim, você precisa de um Salvador. Quando nós acabamos caindo no pecado, a nossa reputação acaba, a nossa reputação também é destruída. O inimigo também, claro, sabe disso. O alvo dele é para quê? É para tentar o povo de Deus, os filhos de Deus, de tal forma que eles acabam mostrando esses pecados. Não é pecado pessoal, aquele pecado é manifestado. E as pessoas vejam, e assim eles ficam totalmente humilhados. E o perigo disso é o que aconteceu com aquele rapaz. É da gente cair num pecado, e as pessoas ficarem sabendo, e a gente fica tão humilhado, tão destruídos, que a gente fala: eu nunca mais posso mostrar na minha cara na igreja. E acaba desistindo. Alguém aqui consegue se identificar com isso? Alguém aqui, talvez não era um pecado tão grave, mas você lembra de tempos em que você mentiu, né? E as pessoas acabaram vendo ou percebendo que era uma mentira? Como que você se sentiu naquele momento? Uma vez que você estava fofocando, e aquela pessoa saiu e contou para outra, e depois todo mundo fica sabendo que foi você que começou aquela fofoca. Como que você sentiu? É um dos piores sentimentos. Aquele sentimento de humilhação. Alguém aqui tem realmente caído num pecado público? Porque você entende exatamente o que eu estou falando. E, irmãos, nós temos que lembrar disso. Nós temos que lembrar dos momentos que nós caímos na tentação. Nos momentos que a gente se sentiu tão humilhado, tão degradado diante dos homens. Nós temos que lembrar desse sentimento.
porque aquilo vai nos dar um motivo para a próxima vez fechar as nossas bocas, para não mentir, para não fofocar, certo? Às vezes a gente faz as coisas, sentimos humilhados, depois de um tempo a gente esquece como foi aquele sentimento e a gente volta a cair no mesmo pecado. Assim não pode funcionar. Mais uma história sobre este ponto. Tinha um pastor que eu conhecia, nossa família conheceu, uns 7, 8 anos atrás. Ele pregou no acampamento de igreja. Era um acampamento de família, tinha mais de 300 pessoas lá. Grande pregador. Ele pregou todos os cultos. Era 4 dias. Ele pregou todos os cultos. Falava coisas maravilhosas. Eu lembro até hoje, né, de cada dia, as coisas que ele falava. Ele parecia por fora um homem rígido, um homem santo, um homem firme na palavra de Deus. A gente gostava dele. Ele acabou tomando a frente de uma igreja bem conhecida, uma igreja forte, e ele passou uns anos nessa igreja, sendo o pastor daquela igreja. Todo mundo gostava dele, a reputação dele era quase perfeita diante dos homens. Depois que nós mudamos aqui para o Brasil, nós ficamos sabendo do que aconteceu na vida dele. Enquanto ele estava na igreja, no escritório dele, que as crianças, mas eu vou tentar falar de uma forma que os adultos vão entender bem. Enquanto ele estava no escritório dele, uma mulher, membro da igreja, casado com um homem também membro da igreja, limpava a igreja. E durante a semana eles se encontravam. E passou meses assim, dessa forma, escondido. E por fora as pessoas achando, olha, esse pastor é 100%, é demais. E ele achou que ninguém ia saber. E assim, enquanto ninguém sabia, ele estava de boa, chegava domingo, pregava, normal. Só que a mulher não aguentou mais. A culpa pesou tanto que ela chegou e contou para a igreja tudo. Aquele pecado se tornou uma coisa pública. E a reputação desse pastor foi destruída. Acabou. Ele saiu da igreja, eu não sei de onde ele está hoje em dia, não sei exatamente o que está acontecendo. Abre as suas Bíblias, por favor, para o livro de Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8. Versículo 17. Lucas 8:17, Jesus ele fala assim: porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Às vezes a gente acha que podemos pecar, uma coisa pessoal, ninguém sabe, escondido. Jesus está falando, um dia, aquilo vai ser conhecido. Aquilo vai ser trazido à luz. Pode ser no dia de julgamento, ou pode acontecer enquanto você ainda está vivo nessa terra. Não se engana, não acha que você pode viver uma vida de pecado escondido e manter uma reputação firme. Porque Deus pode trabalhar de tal forma que Ele traz aquilo para a luz. E você será totalmente degradado, totalmente humilhado diante dos homens. Por que nós corremos o risco? Por que a gente faz isso? Por que a gente insiste parece que a gente acha que somos invencíveis. Não, eu posso pecar, eu posso fazer essas coisas que ninguém vai saber. Por que correr o risco disso acontecer? Vamos parar de pecar hoje, antes que aquilo acontece, antes que o nosso pecado se torne uma coisa pública.
e a nossa reputação seja completamente destruído. Estou olhando no tempo aqui. Lembra da história de Sansão? Um tempo atrás eu trouxe uma mensagem sobre ele. É uma história perfeita. Um homem que foi escolhido por Deus. Uma força sobrenatural foi derramada sobre ele. Era para ser um grande líder. Ele acabou liderando e sendo um juiz de Israel por mais de 20 anos. Mas qual era o pecado dele? Cobiça. Era pecado sexual. E por causa desse pecado, eu quero mostrar aqui rapidinho, eu vou ler em Juízes 16, 21. Eu vou ler rapidamente, eu quero que vocês entendam como que o pecado deixou Sansão. Diz assim: os filisteus o prenderam por causa do pecado, furaram os seus olhos. Os filisteus eram os inimigos de Deus. Os seus olhos, e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e puseram a girar um moinho na prisão. Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a seu deus, Dagom, e para festejar. Comemorando sua vitória, diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Quando o povo o viu, louvou o seu Deus. O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. 25. Com o coração cheio de alegria, gritaram: tragam-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia. Quando o puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: ponha-me onde eu posso apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo. Todos os líderes dos filisteus estavam presentes, e no alto, na galeria, havia cerca de 3.000 homens e mulheres, vendo Sansão, que os divertia. Olha a história de um grande homem com tanto potencial, deixou o pecado dominar a vida dele. E como que o pecado deixou ele? Cego, preso, e diante de mais de 3.000 pessoas, zombando dele, dando risada dele, e louvando o Deus, o inimigo do nosso Deus, por causa dele. Não vale a pena cair no pecado. Não vale a pena passar por isso. E rapidamente eu quero passar a segunda razão. A segunda forma que esse princípio bíblico se torna realidade em nossas vidas, e é essa: o pecado lhe deixa degradado e humilhado, não somente diante dos homens, mas diante de Deus. E isso é um sentimento que eu creio que todos nós aqui entendemos. Todos nós entendemos esse sentimento de ter pecado, cometido algo tão estúpido diante do nosso Deus, um Deus que é o nosso Criador, um Deus que nos ama, que derrama as bênçãos sobre nós, um Deus que está cheio de misericórdia, que nos mostrou bondade, que enviou o seu Filho Jesus para morrer para nós, que nos perdoou de todas as besteiras e os pecados que nós cometemos. E quando nós pecamos contra esse Deus, como que nós sentimos? Horrível, é um sentimento total de humilhação. Mas no momento da tentação a gente não para pensar sobre isso. Como eu falei no começo, muitas vezes a gente esquece de como nós sentimos a última vez. Não vale a pena. Depois que nós pecamos, a gente olha e a gente pensa: olha, o que eu fiz? Por que eu caí nessa de novo? Era uma coisa tão ridícula. Eu senti prazer por um instante, alegria que não durou. Agora eu estou com esse sentimento de humilhação. Não vale a pena. Vocês já sentiram isso até o ponto que você não consegue orar?
Vocês já sentiram tão humilhado por causa do seu pecado, que você se afastou de Deus? O seu relacionamento não é mais o mesmo como era antigamente, e você quer orar, mas você sente que não pode, porque aquele sentimento é tão forte na sua vida. Não aconteceu com Adão e Eva isso? Eles pecaram, antes do pecado tinha comunhão total com Deus, andava, conversava com Ele. Depois da pregação, o Adão ouvindo Deus no jardim, ele se escondeu, os dois se esconderam. O pecado sempre traz aquela humilhação diante de Deus, e nós entendemos muito bem como isso como isso afeta a nossa vida espiritual. E eu vou dar o último exemplo da nossa pregação, é do apóstolo Pedro. Ele entendeu muito bem mesmo, esse sentimento. Lembra no finalzinho da vida de Cristo, ele estava, um pouco antes que ele foi preso, levado para morrer na cruz, ele estava no quarto, jantando a última ceia com os seus apóstolos, e ele começa a explicar para eles: olha, essas coisas vão acontecer, eu vou morrer, mas eu tenho que morrer. Ele vai explicando todas essas coisas. Olha em Lucas 22, versículo 33, o Pedro era um sanguíneo, né? Ele falava primeiro e pensava depois. Olha a resposta que ele dá, quando Jesus está falando sobre essas coisas, em Lucas 22, 33, o apóstolo Pedro responde assim, ele olha para Jesus e fala: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Olha essa declaração dele, né? Jesus fala em versículo 34, eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Então Pedro, depois que ele segue Jesus para orar, Jesus é levado preso, ele vai seguindo a multidão, Jesus está sendo julgado e questionado pelos líderes religiosos, e Pedro se encontra no pátio do templo, e tem uma fogueira lá, e ele está lá observando as coisas, ele está vendo como que está acontecendo essas coisas, o que está acontecendo com o mestre dele, e de repente, uma pessoa olha para ele e fala: peraí, acho que eu conheço você, né? Nas nossas palavras, falando assim, você não é um seguidor de Jesus? Você não faz parte do grupinho dele? E o que Pedro faz? Primeira vez, não, que isso, eu não sou este rapaz que você pensa que eu sou. Aí um outro fala a mesma coisa, e a segunda vez ele fala não. E depois da terceira vez, ele é questionado, olha em versículo 60. Um outro homem olha para ele e pergunta, em versículo 60, Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda, quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Vamos parar aqui. Imagina essa cena. Um pouco tempo antes, o Pedro acaba de declarar para Jesus: não importa o que acontece, eu vou para a prisão se eu preciso ir, eu vou até morrer por sua causa, se eu preciso morrer. Aí de repente eles têm negado Jesus 3 vezes. E o poder e a soberania de Cristo foi de tal forma que, no meio de tudo aquilo, no meio do povo, todas as coisas acontecendo, o Pedro fora do templo, ele negou Jesus, e naquele instante, Jesus vira e olha diretamente nos olhos de Pedro. Pensa no sentimento na vida do Pedro naquele momento. Como que o pecado deixou o Pedro? Versículo 62 diz assim: saindo dali, chorou amargamente.
Pedro sentiu isso. Ele entende muito bem este princípio do que o pecado faz nas nossas vidas. Imagina negando Jesus, ele olha nos seus olhos naquele instante, aquele sentimento. É um dos piores sentimentos que nós podemos sentir hoje em dia, não é verdade? Quando você faz algo tão ridículo, tão estúpido, você sabe que era totalmente contra a vontade de Deus, e você sabe que naquele momento Deus está olhando para você, que Ele viu o que você fez, e você sente, de repente, contudo, vem esses sentimentos. O pecado somente nos deixa degradado e humilhado. E é por isso que Deus coloca isso na palavra dEle. Por isso que Ele nos dá exemplos para não pecar, para a gente viver vidas santas. Quero chamar o irmão Gabriel. Nós vamos concluir essa pregação. Vamos realmente lembrar disso. Vamos entender que o alvo do inimigo, o que ele quer fazer em nossas vidas, é nos tentar. É colocar coisas nas nossas frentes, tentações, para que possamos pecar, que a gente caia no pecado, que aquele pecado se torne uma coisa pública, para que a gente sente essa humilhação diante dos homens, que a nossa reputação será destruída, a reputação de Cristo também, e que a reputação da igreja também seja totalmente destruído. É o alvo dele. Mas o alvo de Jesus nas nossas vidas é este, meus irmãos. Deus, Ele quer edificar, Ele quer honrar, Ele quer nos ajudar a viver uma vida santa. Ele quer capacitar a nossa vida espiritual para poder vencer e conquistar esses pecados, para que a gente não sente isso, que a gente não passa pelo sofrimento que o Pedro passou, que o Sansão passou, que essas figuras públicas passam. Deus odeia quando os seus filhos estão sendo degradados e humilhados por causa do pecado, mas isso é uma consequência natural do pecado, e você pode crer que isso vai acontecer na sua vida, se você viver uma vida de pecado, se você tentar esconder um pecado achando que ninguém está vendo, Deus está vendo. Em Salmo 103, eu vou ler aqui só para terminar, versículo 3 diz assim: é Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. É isso que Cristo quer fazer na sua vida, é isso que Deus quer para cada um de nós, completamente contrário ao que o inimigo quer fazer nas nossas vidas. A próxima vez que você está sendo tentado, pensa nisso. O pecado vai trazer prazer naquele momento? Vai, mas aquilo vai passar, e quando aquilo passa, o pecado vai me deixar totalmente degradado e totalmente humilhado diante dos homens e principalmente diante de Deus, e eu não quero passar por isso. Eu não gosto desse sentimento. Esse sentimento vai me afastar de Deus e vai afetar a minha vida espiritual, e eu não quero isso. A próxima vez que você é tentado, lembra, não vale a pena. Meus irmãos, não vale a pena. Essa mensagem é para mim também. Todos os dias, cada um de nós estamos sendo enfrentados com tentação após tentação. O inimigo da nossa alma está sempre tentando nos humilhar. Mas se nós podemos sempre lembrar desse princípio, nós podemos viver uma vida santa. Aquilo pode nos motivar a viver uma vida santa e não pecar. O quinto motivo para não pecar é este: o pecado lhe deixa
Agora, e humilhado. Tá bom? Vamos lembrar disso. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai. Pai, te louvamos, porque o Senhor é muito bom conosco, Pai. O Senhor é tão paciente. O Senhor, como um Pai celestial, sempre, Pai, nos deixa com instruções na Tua palavra. O Senhor nos dá motivos e razões do porquê que o Senhor quer que nós vivemos vidas santas, Pai. Nos ajuda a lembrar de cada um desses motivos, para que possamos realmente conquistar e vencer o pecado nas nossas vidas, Pai. Queremos viver vidas santas, queremos viver vidas corretas diante de Ti. Nos ajuda a tomar essa decisão hoje. Se tiver qualquer pessoa aqui que está vivendo uma vida de pecado, uma vida afastado do Senhor, que essa pessoa possa ser convencido hoje e se arrepender hoje desses pecados. Pai, o Senhor é tão bom. Sabemos que quando nós confessamos os nossos pecados para Ti, o Senhor é justo, o Senhor é fiel e tem toda a misericórdia, Pai, para nos perdoar. Então neste momento, queremos Te agradecer por isso e pela Tua palavra, que transforma as nossas vidas. Eu peço isso em nome de Jesus, amém. Vamos nos colocar de pé, por favor. Vamos louvar o nosso Deus. Neste momento é sua oportunidade de responder para essa lição. Responde para a palavra de Deus que foi falado hoje à noite. Se você tem algo na sua vida que você precisa mudar, que precisa ser transformado, aproveita, faz isso. Se arrepende neste momento diante de Deus. Se você quer vir até o altar, se ajoelhar, se humilhar diante de Deus, sinta à vontade. Se você prefere ficar onde você está, também. Mas não vamos sair dessa porta hoje à noite sem confessar os nossos pecados para Deus. Vamos cantar. Incomparável a Tua glória, o Teu amor. Não há mistério em Tua presença. Não há ninguém que possa estar perante a Ti, perante o Deus do universo. Mas só pelo Teu sangue derramado sobre a cruz me achego a Ti, como uma oferta de adoração ao Rei. Maravilhoso, igual a Ti não há ninguém. Só Tu és digno de honra, só Tu és. Te adoro e me prostro aos Teus pés. Incomparável a Tua glória, o Teu amor. Não há mistério em Tua presença. Não há ninguém que possa estar perante a Ti, perante o Deus do universo. Mas só pelo Teu sangue derramado sobre a cruz me achego a Ti, como uma oferta de adoração ao Rei. Maravilhoso, igual a Ti não há ninguém. Só Tu és digno de honra, só Tu és. Te adoro e me prostro aos Teus pés.
como uma oferta de adoração ao Rei. Maravilhoso, igual a ti não há ninguém. Só tu és digno de honra, só tu és. Te adoro e me prostro aos teus pés. Te adoro e me prostro aos teus pés.